que o Big Bang tem a ver com programação? Você pode estar se perguntando. Fique até o final e você saberá. Não vale pular para o final do vídeo. Assista até o fim e você irá gostar. Para aprender a programar de forma rápida, entender os elementos básicos do hardware é muito importante. Afinal, você vai programar computadores. Primeiro, vamos visualizar um computador e um smartphone. Embora visualmente bem diferentes, eles têm muito em comum. Vamos analisar. No computador, utilizamos o teclado e o mouse para passar os dados. No smartphone, usamos os dedos. Ambos têm uma tela para fornecer informações do nosso interesse. E ambos realizam as tarefas que queremos. Vamos sublinhar 3 pontos importantes: passar dados, fornecer informações e realizar tarefas. Então nós podemos resumir ainda mais: entrada, processamento e saída. Chamaremos de processo básico de programação. Na entrada informamos os dados, são valores como números, texto, imagens ou qualquer outra coisa relevante. Esses dados podem vir de formulários, arquivos, da internet e outros dispositivos. Na saída temos as informações. Também podem ser números, texto, imagens ou outra coisa relevante. Assim como os dados, as informações podem ser apresentadas no formato de documentos, formulários, serem armazenados em arquivos ou distribuídas pela internet. Então, dado e informação são as mesmas coisas? Não. Veja que no meio do caminho entre o dado informado na entrada e a informação ocorreu uma transformação, um processamento. Para o dado virar uma informação, ele precisa ter significado para você ou alguém e dentro de um determinado contexto. Por exemplo, uma data é uma data sem significado qualquer se não colocarmos o contexto ou transformá-la. Veja que com o contexto ela pode ser o seu aniversário e com um pequeno cálculo ela pode dizer a sua idade. Basta subtrair o ano atual da data, desde que essa data seja sua data de nascimento. Essa transformação é feita pelo programa, aplicativo, sistema ou vários outros sinônimos que existem. Então, por enquanto, vamos nos focar nessa transformação. No início do vídeo foi apresentada a frase Olá Mundo. Como fazemos isso em programação? Usamos o comando console.log em JavaScript para imprimir na tela do computador, normalmente em um terminal de linha de comando do sistema operacional ou do navegador. Mais uma vez, vamos sublinhar 2 palavras: comando e JavaScript. Comandos são instruções que os desenvolvedores usam para emitir uma ordem de execução. Aqui uma observação importante. Embora os exemplos desse vídeo sejam em JavaScript, os conceitos apresentados são universais, ou seja, podemos aplicar em outras linguagens de programação. Linguagem de programação. Vamos sublinhar essa também. Assim como existem centenas de linguagens para comunicação no mundo, existem dezenas, centenas ou até milhares de linguagens de programação para nos comunicarmos com o computador. JavaScript é uma delas. Outros exemplos são Python, Java, C#, Swift, Kotlin, Go, Rust, C, C++, dentre várias outras. Veja que a linguagem para você programar é o que não falta. Para escrever um programa na linguagem escolhida, você irá utilizar uma IDE ou um editor de texto. Vai depender muito da linguagem para a melhor escolha. Em JavaScript, normalmente utilizamos um editor de texto, como Visual Studio Code, Sublime ou Atom. A diferença entre uma IDE e um editor de texto deixaremos para outro vídeo. No editor de texto, escrevemos os comandos que darão a lógica e o contexto do programa. Voltando ao nosso desenho do processo básico de programação, as linguagens têm instruções e estrutura de dados para cada uma dessas divisões. Para armazenar os dados vindos dos dispositivos de entrada, como exemplo o teclado, precisamos criar variáveis no nosso código. As variáveis armazenam temporariamente os dados para que a lógica do programa possa manipulá-las. Toda linguagem tem um conjunto básico de estrutura de dados nativo para representar números, seja inteiros ou decimais, textos lógicos, também chamados booleanos, que recebem verdadeiro ou falso, normalmente em inglês true ou false. Para criar uma variável, utilizamos a palavra reservada var em JavaScript. Por exemplo, para criar uma variável que recebe o valor numérico inteiro, escrevemos da seguinte forma:
Usamos a palavra reservada var para determinar que estamos criando uma variável chamada número inteiro e a ela será atribuído o valor 10. O nome número inteiro é um identificador para a variável. É como se reservássemos um espaço na memória RAM do computador e fosse associado o nome inteiro a ele. Veja que escrevemos um ponto e vírgula ao final da instrução de atribuição da variável. Aqui estamos apenas informando a conclusão do comando. Algumas linguagens utilizam e outras não. Por exemplo, Python, Swift e Go não utilizam ponto e vírgula como finalizadores de comando, enquanto Java, C, C# tornam obrigatório o uso. As versões mais novas de JavaScript permitem a escrita do código sem o uso do ponto e vírgula. Neste caso, poderíamos simplesmente escrever: se desejarmos criar uma variável com valor decimal, também chamado de ponto flutuante, escreveríamos da seguinte forma. Temos um identificador chamado latitude, com valor 15.2345. Poderíamos ter usado o nome número decimal, mas ele não daria significado à nossa variável. Dica de programador: ao definir o nome de uma variável, informe um que seja representativo e diga exatamente aquilo que diz respeito ao valor. Isso torna o seu programa mais fácil de entender e alterar. Para criar uma variável do tipo texto, basta escrevê-la entre aspas simples ou dupla. Isso vai depender da linguagem. JavaScript suporta ambas. Por exemplo, vamos criar uma variável do tipo texto. Var fruta igual a banana. Em programação, dizemos que tipo texto são strings. Dica de programador: ao escolher uma forma de escrever, siga o padrão. Por exemplo, se escolher aspas duplas para delimitar as strings, escreva todo o seu código entre aspas duplas. Padrão é muito importante em programação. As variáveis do tipo Boolean podem receber somente dois tipos de valores, são eles true e false. Como exemplos, podemos escrever var tarefa concluída igual a false. Quando ela for concluída, receberá valor true. Neste caso, ficará assim. Até agora, apresentamos somente os tipos simples ou primitivos. São os tipos de dados mais básicos. Existem também os tipos estruturados. Eles se tornam um pouco mais complexos e utilizam normalmente os tipos básicos como valores a serem armazenados. Mas nada impede que um tipo estruturado armazene outro tipo estruturado. O primeiro e provavelmente mais utilizado são os arrays. Eles funcionam como agrupamento de dados que utilizam um índice para acessar o valor. Graficamente, temos algo assim. Para transformarmos essa representação gráfica em uma estrutura de dados, precisamos criar uma variável. Neste caso, ela será definida assim. Veja que temos várias frutas no array. Dependendo da linguagem de programação, os arrays só podem ter um tipo de dado. Neste caso, só podemos ter arrays com números, ou com textos, ou com valores lógicos, ou ainda arrays de arrays, ou outro tipo estruturado. Existem linguagens que permitem que os elementos do array recebam qualquer valor. Esse é o caso de JavaScript. Temos o seguinte exemplo. Veja que temos um array que possui elementos do tipo string, inteiro, ponto flutuante e ainda um array. Para acessar um elemento do array, basta informar o seu índice. Na maioria das linguagens de programação, os índices do array começam em 0. Para o array de fruta, se desejarmos imprimir no console uma maçã, basta informarmos o índice 1, da seguinte forma. Isso irá imprimir maçã. Para a laranja, basta usar o 0. Um outro ponto importante sobre os conceitos apresentados é a declaração e atribuição da variável. Vimos tudo como uma unidade. Ao escrever var tarefa concluída igual a true, declaramos e atribuímos um valor à variável. Para entender melhor, vamos separar em duas linhas. Var tarefa concluída igual a true. Em var tarefa concluída, seguida do ponto e vírgula, temos a declaração da variável. Neste ponto, foi definido um nome para ela e esse nome não poderá mais ser usado por outra variável.
Aqui cabe uma pergunta: qual o tipo da variável? Isso vai depender da linguagem de programação que você estiver utilizando. Em JavaScript, ela será do tipo undefined, ou seja, indefinida. Ela foi declarada e um valor foi atribuído de forma implícita. Em outras linguagens, você poderá ser obrigado a especificar o tipo da variável. Funciona como uma anotação de tipo. Por exemplo, na linguagem Swift, var tarefa concluída, bool. Só com essa declaração, já conseguimos alguns detalhes da linguagem. Ela utiliza a palavra reservada var para criar uma variável, usa dois pontos para separar o nome da variável do seu tipo, neste caso, um boolean. A segunda parte é a inicialização da variável. Em tarefa concluída igual a true, nós inicializamos a variável com valor true. E por que não fazer tudo em uma linha só? Ou seja, declarar e inicializar. Isso é o ideal, mas nem sempre sabemos o valor inicial que a variável receberá. Muitas vezes escrevemos código de forma genérica e parametrizada, e só saberemos o valor quando o código que usa a variável for executado. Falaremos mais sobre isso à frente. E se uma vez inicializado, eu não quero que a minha variável mude de valor, como devo proceder? Neste caso não usamos variável, mas sim constantes. Tudo que vimos sobre variável pode se aplicar a constantes. Só uma consideração. Uma vez inicializada, ela não muda de valor. Declaramos uma constante da seguinte forma. Usamos a palavra reservada const para definir constantes. Assim como variáveis, informamos o identificador, sinal de atribuição e depois o valor, que será fixo. Além dos arrays, existem vários outros tipos estruturados, também chamados de compostos em linguagem de programação, mas deixaremos para outro vídeo. Sobre cada tipo de dado, existem operações que podem ser realizadas. Por exemplo, para tipos numéricos podemos somar, subtrair, multiplicar, dividir, dentre outras operações matemáticas. Esse é um ponto que você deve pesquisar e colocar dentre as prioridades no aprendizado. Veja como fica para tipos inteiros. Aqui nós declaramos e inicializamos três variáveis, a, b e c. Veja que a e b foram declarados na mesma linha. Não tem problema, pois temos o ponto e vírgula separando os comandos de atribuição. Na segunda linha, a variável c recebe o valor da soma de a mais b. Mais uma observação de programação. Quando temos atribuições, as expressões do lado direito são avaliadas primeiro e somente depois são atribuídas. Neste caso, soma-se a mais b, que tem o resultado de 30, e depois atribui-se esse valor para a variável c. Voltando à questão do ponto e vírgula, e como fica em linguagens que não usam ponto e vírgula ou outro separador ou finalizador de comando? Neste caso, eles existem. A maioria das linguagens que não obrigam o uso de ponto e vírgula ao final do comando disponibiliza esse recurso para essa situação. Ou seja, se você desejar usar mais de um comando na mesma linha, você vai ter que o ponto e vírgula ou apenas uma vírgula. Agora vamos ver mais operações. Usamos os seguintes operadores para subtrair, multiplicar e dividir. Veja que temos os caracteres hífen, asterisco e a barra representando cada uma dessas operações, respectivamente. Para tipos strings, podemos concatenar, que é juntar uma string a outra, e torná-las uma só. Por exemplo, podemos usar o nosso array de frutas para concatenar as strings que representam as frutas e produzir uma outra string que formará uma frase. Console.log frase vai imprimir no console a frase Júlia comeu uma laranja e uma maçã. Você deve procurar conhecer os operadores e as operações para cada tipo de dado da linguagem de programação, sejam os primitivos ou os estruturados. Cada tipo de dado possui um conjunto de operações que, se bem utilizadas, facilitará e muito a sua aprendizagem na linguagem de programação. Outra dica de programador. Dê uma atenção especial para a manipulação de arrays. Com certeza, eles estão entre as estruturas de dados mais utilizadas em programação.
Para concluir sobre os tipos de dados, precisamos entender que muitas vezes faz necessário converter um determinado tipo de dado em outro. Por exemplo, podemos ler um valor recebido através do teclado. Normalmente esse valor é do tipo de dados string. E se ele for um número e precisarmos realizar um cálculo? Neste caso, precisamos converter de string para um tipo numérico. Toda linguagem de programação possui mecanismos que possibilitam essa conversão. Esse é também um ponto importante. Marque na sua lista de tarefas sobre o que aprender em uma linguagem de programação. Agora, vamos voltar para a nossa imagem do processo básico de programação. Já entendemos como armazenar os dados oriundos da entrada e que usamos variáveis e constantes para isso. Além de que cada tipo de dado possui um conjunto de operações associados. E o que usamos para realizar a manipulação dos dados? Neste caso, instruções, também podemos chamar de comandos. Existem dois tipos de instruções: instruções simples ou instruções de fluxos de controle. Instruções simples são as mais comuns e consistem em uma expressão ou declaração. Como exemplo, temos o nosso primeiro comando, console.log, olá mundo. Ele simplesmente diz: imprima na tela a mensagem olá mundo. Veja que é bem simples, ocupa uma única linha de código e é bem direto. Outro detalhe que aprendemos foi a atribuição de valores a uma variável. Essa também é uma instrução simples. Podemos agrupar instruções simples formando uma estrutura única. A forma de definir um agrupamento depende da linguagem de programação. A grande maioria usa um par de chaves para agrupar comandos e torná-los únicos, mas existem exceções, e Python é uma dessas linguagens. Ela usa indentação para definir um agrupamento lógico de instruções. A indentação é um espaçamento dado à direita em relação ao primeiro nível da hierarquia. Por enquanto, vamos exemplificar como criar um grupo de comandos somente em JavaScript. Vamos usar atribuição e impressão no console. Em JavaScript escrevemos: veja que temos o nosso array de frutas e, seguindo o fluxo do programa, tem uma abertura de chaves seguida pela declaração e a atribuição da variável frase. Depois temos a instrução que imprime a frase: Júlia comeu uma laranja e uma maçã. E por fim temos a chave de fechamento. Esse grupo é tratado pela linguagem de programação como uma unidade. Resumindo, podemos ter uma instrução simples ou comando, por exemplo, console.log olá mundo, ou podemos ter instruções agrupadas tratadas como unidade. Com o aprendizado de outros tipos de instruções, ficará mais fácil de visualizar. Continuando, as declarações de fluxo de controle são usadas para controlar o fluxo de execução em um programa. Um fluxo de controle refere-se à ordem em que as instruções são executadas ou avaliadas. A execução do programa segue a ordem em que elas foram escritas, pensando como um texto de cima para baixo. Para alterar essa ordem, precisamos utilizar instruções de ramificação, repetição ou transferência de fluxo. As instruções de ramificação modificam o fluxo de controle de acordo com o valor de uma ou várias expressões. Como exemplo de instrução de ramificação, temos if. Praticamente toda linguagem de programação usa if. A sua regra de escrita é geralmente realizada da seguinte forma: if, condição, instrução. Podemos aproveitar o exemplo de impressão da frase da Júlia e somente imprimir a frase caso o array de frutas tenha os valores. Nesse caso, teremos: quando o programa for executado e passar por essa instrução, irá verificar o comprimento do array, que no caso é 7. Como o 7 é maior que 0, a condição será avaliada como verdadeira e executará as instruções agrupadas. Neste caso, temos a variável frase impressa na tela. Se não tivéssemos atribuído valores ao array, a condição seria falsa e o fluxo do programa seria alterado para após a instrução de impressão. Outra forma de alterar o fluxo do programa é por meio das instruções de repetição, também chamadas por loop. As instruções de loop permitem que um bloco de código seja executado repetidamente. Como exemplo, vamos imprimir a lista de frutas que temos armazenadas no array. Para isso, vamos usar uma instrução de repetição chamada for.
Neste caso, o loop será executado 7 vezes, pois esse é o comprimento do array. Praticamente toda linguagem de programação tem a instrução for. Ela é básica, simples de escrever e entender. Veja que ela é dividida em 3 seções: inicialização, uma expressão ou declaração de variáveis, geralmente usada para iniciar o contador de variáveis. Condição, correspondente a uma expressão para ser avaliada antes de cada iteração do loop. Se esta expressão for avaliada, as instruções serão executadas. E expressão final. Uma expressão será avaliada no final de cada iteração de loop. Isso ocorre antes da próxima avaliação da condição, geralmente usado para atualizar ou incrementar a variável do contador. Podem existir outras instruções para loops, mas no primeiro momento, aprenda somente o for. Com o passar do tempo, consulte a documentação para as outras formas. Mais uma forma de alterar o fluxo de execução é por meio da chamada de funções. As funções são agrupamentos de código que realizam uma tarefa específica. Normalmente, a elas são associados um identificador, parâmetros e podem retornar um valor. Usamos uma palavra reservada da linguagem para definir a declaração da função. No caso de JavaScript, usamos function. Vamos escrever uma função para listar o conteúdo do array de frutas. Se pensarmos bem, veremos que será um desperdício escrever mais código somente para imprimir o array de frutas. Neste caso, vamos aproveitar e criar uma função que liste o conteúdo de qualquer array. O principal motivo para criar código criando funções é o reaproveitamento. Isso evita a repetição desnecessárias. A ideia aqui é: escreva uma vez e use quantas vezes forem necessárias. Em boas práticas de programação, esse é o princípio DRY, Don't Repeat Yourself, que significa não se repita. Por enquanto, vamos ficar somente com a ideia. No nosso exemplo, sempre que desejarmos imprimir o conteúdo de um array, temos uma função pronta para isso. Para invocar uma função, escrevemos o código com uma instrução simples. Nesse caso, basta escrever o nome da função. Listar array, seguido por abre e fecha parênteses, e interno parâmetro. Para o nosso exemplo, o array de frutas. Completando o código, temos: isso irá gerar o seguinte resultado. Outro detalhe das funções é que elas podem retornar um valor. Para demonstrar, vamos criar uma função bem simples, só para você entender o conceito. Ela vai receber 2 valores e retornar a soma dos 2. Então escrevemos a função assim. Para executar a função, usamos uma instrução simples. Console.log somar, passando os parâmetros para dentro da função. Como ela retorna um valor, usamos a instrução console.log para imprimir esse valor. Sabendo como escrever e trabalhar com as variáveis, constantes e as instruções de fluxo, o próximo passo para o aprendizagem da linguagem é conhecer as palavras reservadas. Uma palavra reservada, como o nome sugere, não pode ser usada como identificador, ou seja, você não pode criar nem variável, nem constante e nem dar nome a uma função, pois ela é de uso exclusivo da linguagem de programação. A linguagem vai usar essas palavras para definir mais instruções de forma a enriquecer a expressividade da própria linguagem. Quanto mais palavras reservadas a linguagem possui, mais recursos ela vai ter. E isso pode trazer vantagens e desvantagens. Quanto mais recursos, mais tempo para aprender e mais formas diferentes de escrever o código, o que acaba complicando a leitura do mesmo. A criatividade ao escrever o código é fundamental para um bom programador. Procure conhecer, dentre as palavras reservadas, primeiro as que permitem a criação de outros tipos de dados mais complexos, por exemplo, enumerações, classes e estruturas. Ao conhecer a linguagem, é importante que você entenda em qual paradigma de programação ela se encaixa, porém ela pode ter mais de um. Um paradigma classifica a linguagem de acordo com as suas funcionalidades. Existem vários: funcional, orientado a objetos, imperativos, declarativos, procedural, dentre outros. As linguagens podem ser construídas para atender a mais de um paradigma.
Outras podem ser restritas a um paradigma em especial. Isso significa que você pode começar criando funções mais simples e gradativamente aumentando a complexidade dos programas, conforme o seu aprendizado progrida. Outro ponto importante é entender como a linguagem trata os erros. Procure dentre as palavras reservadas como a linguagem expressa esse recurso. Concluídos esses passos, vamos melhorar a interface com o usuário e sair do console.log. Se for para a web, aí não tem o que pensar. HTML e CSS são os principais recursos utilizados pelos navegadores para a construção de interface. O trio HTML, CSS e JavaScript formam o pilar para a construção de aplicações web. HTML fornece a estrutura, CSS a aparência e JavaScript o comportamento da aplicação enquanto executa no navegador. Saindo do navegador e indo para os smartphones, utilizamos biblioteca ou melhor APIs, Application Programming Interface, para a construção das interfaces de usuário que executam nesses dispositivos. As duas principais plataformas de smartphones são iOS e Android. Para o iOS usamos o UIKit e a nova SwiftUI. Elas permitem a criação de interfaces nativas utilizando a linguagem Swift. Neste caso, se você escolher desenvolver de forma nativa para iOS, poderá utilizar uma das duas. SwiftUI é mais recente. Para Android, você pode utilizar a linguagem Kotlin ou Java com uma API nativa para interfaces gráficas de usuário, baseada na linguagem de marcação XML. Ou seja, você escreve o layout do aplicativo em arquivos descritivos usando XML e acessa os componentes utilizando tanto Java como Kotlin. Para aplicações desktop que executam no computador, a ideia é a mesma dos smartphones. Existem várias APIs, pois temos várias plataformas, Windows, macOS e Linux. E para cada uma dessas plataformas, existem várias bibliotecas disponíveis. E a construção das interfaces gráficas de usuário vai depender da escolha da linguagem. Voltando para o nosso processo simplificado de programação, e quanto à entrada dos dados? Como vimos, usamos teclado e mouse normalmente para enviar os dados para os programas. E quanto à interface gráfica? Normalmente criamos formulários ou documentos como entrada de dados. Como programador, usamos as mesmas bibliotecas gráficas, tanto para gerar informações para os usuários, quanto para solicitar os dados. Entendendo os conceitos relacionados ao processo simplificado e utilizando os exercícios de programação no aprendizado de cada uma das partes descritas, você aprenderá de forma gradual e consistente qualquer linguagem de programação, desenvolvendo seja para web, smartphone ou ainda desktop. E o que o Big Bang tem a ver com tudo isso? Apenas o início de tudo, de toda a jornada, de toda a transformação. Levamos 4,5 bilhões de anos para chegar onde estamos. Tenha paciência e curta sua jornada de aprendizagem. Obrigado, curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no canal que estaremos publicando novos vídeos todas as semanas. Até o próximo vídeo.